Eu quero ler o capítulo 5 de João. A partir do verso 1, nós vamos ler até o verso de número 18. Quem está na escola bíblica já estudou esse capítulo sobejamente, mas nem todos estão, uma pena, e aí obviamente fica uma lacuna. Então eu pediria sua atenção para a gente acompanhar. Capítulo 5 de João, amém? Então pelo menos acompanhe a leitura, pelo menos isso. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrava no tanque, depois que as águas fossem agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, meu amigo, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que ele mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: "Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu estou trabalhando também." Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a ele. Vamos orar? Por favor. Senhor Deus, aqui estamos. Já oramos, já cantamos, já choramos, já sorrimos, já agradecemos as vitórias, já te apresentamos as lutas. Queremos agora lhe suplicar que, da mesma forma como o Senhor falou conosco nas músicas, nos abraços, nas intercessões, o Senhor fale conosco agora que abrimos a Escritura, que essas palavras ganhem vida e nos desafie e nos alimente e nos mova do lugar que a gente está. Usa, Senhor, minha boca, meu cérebro, meu ser, para entregar o recado que o Senhor colocou no meu coração. Perdoa os nossos pecados e fala conosco no nome de Jesus. Amém. Segunda-feira, e eu queria que você prestasse atenção, eu fui a Vitória participar de um congresso, primeiro congresso de Teologia e Ciências Sociais na Faculdade Unida de Vitória. Vários doutores palestraram, Rudolfo von Siner, Mark Taylor e um muito conhecido nosso, o doutor Raimundo Barreto. Inclusive, quando Raimundo Barreto passou aqui a primeira vez,
uma historinha ficou folclorizada, popularizada, através de uma frase do pastor Carlinhos, de Carlinhos. Eu não sei quantos de vocês vão se lembrar, mas a primeira vez que Raimundo falou aqui, ele estava fazendo doutorado em Princeton. Ele foi o segundo brasileiro, depois de Rubem Alves, ele a fazer doutorado em Princeton. E aí quando o Raimundo começou a falar, o Raimundo Barreto disse assim: irmãos, eu sou eticista social. Eticista social. No outro dia, alguém encontrou com Carlinhos e perguntou quem foi que tinha falado na igreja. E Carlinhos disse assim: olhe, ontem no culto foi um pastor que é eletricista. Eu nunca vi um eletricista entender tanto de Bíblia. Fantástico. Se ele estava brincando ou não, eu não sei. Mas que ele ouviu, eletricista social, ele ouviu. Na fala de Raimundo Barreto, que foi falar sobre teologia pública a partir das margens, ele começou, John, com uma citação do arcebispo Desmond Tutu. Quem já ouviu falar esse nome, Desmond Tutu? Prêmio Nobel da Paz, lutou contra o apartheid, e ele era a mente teológica de Nelson Mandela, que inclusive está no final da vida. O povo da África do Sul está em vigília porque o ama muito. Mandela ficou preso quase 30 anos, sem nunca cometer um crime, sem ter dado um tiro. A única coisa que Mandela fez foi dizer que era errado esse mundo de negros e brancos. Brigou, foi preso, quando saiu da cadeia tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul. Mas por trás de Mandela havia Desmond Tutu, arcebispo anglicano sul-africano. Desmond Tutu citou uma frase que Raimundo citou e eu coloquei no boletim dessa noite. Por isso que o título da pastoral é A Religião e a Festa. E que frase é essa? A frase está aqui, eu queria convidar você para ler no boletim. No primeiro parágrafo do nosso boletim, na pastoral, eu grafei essa frase, porque essa frase tocou minha mente e tocou meu coração. E a frase é muito simples, muito simples. Eu acho interessante, John, Bia e demais irmãos Neilton, como algumas pessoas estudam um pouquinho e já começam a falar difícil. E algumas pessoas como Desmond Tutu são verdadeiros monstros teológicos e políticos e social, mas continuam com a fala simples. Parece que o compromisso deles, Fernando, de se comunicar com as pessoas é maior do que com a academia. Então veja, Desmond Tutu disse: a religião é como uma faca. Repare, a religião é como uma faca. Tanto pode ser usada para ferir, quanto para partir o pão que alimenta o pobre. A religião é como uma faca. Percebe? Tanto pode ser usada para matar, para ferir, mas essa mesma religião que é usada para matar e ferir, pode ser usada para quê? Como faca? Para cortar o pão que alimenta o pobre. Sabe aquela história que a palestra seguiu e eu fiquei com essa frase na cabeça? Aí, acabei escrevendo a pastoral, fazendo uma relação entre a religião e a festa da gente, mas a frase não me deixou. E eu fiquei o restante dos dias pensando sobre a religião, refletindo sobre a religião. Por exemplo, tudo que aconteceu aqui hoje à noite está resumido em que espectro? Sociológico? Econômico? Ou religioso? Religioso. O ambiente religioso é um ambiente de quê? De fé. É um ambiente onde a gente pode cantar: sei que os teus olhos estão atentos para mim. Prove isso. Prove, primeiro, que existe um Deus. A gente tem como provar isso? Sim ou não? Não. Ora, se eu não posso provar que Deus existe, imagine provar que existe um Deus e que esse Deus está olhando para mim. E a gente ainda cantou assim: e os teus ouvidos estão atentos para ouvir o meu. Aí complicou tudo. Primeiro, a própria Bíblia diz que Deus é espírito. Espírito tem olho, tem ouvido. Se tem, eu não sei. Mas no ambiente religioso, isso é loucura ou isso é fé? Isso é fé. Mas para lá para fora, o que foi que o apóstolo Paulo disse? Que a fé, para quem não crê, é o quê? É loucura. Porque nós estamos lidando com coisas que a gente não pode
enquadrar. Eu não posso botar isso que eu cantei aqui numa fórmula matemática. Eu não tenho como enquadrar isso numa fórmula quântica e dizer, está aqui, isso mais isso vezes isso é igual a isso. Não tem como, isso é fé. E fé é o quê? É religião. Tá, e o que é religião? Eu queria que você me ajudasse. O que é religião? Conversa aí rapidinho com a pessoa do seu lado. Você já parou para pensar o que é religião? Porque olha, Deus, fé, Bíblia, culto, adoração, tudo isso é religião. E o que é religião então? Afinal de contas, o que é religião? Quem pode me ajudar? Pronto, Thaís foi rapidamente a raiz da palavra. A palavra religião vem de uma palavrinha religare. E religare quer dizer religar. É óbvio que isso aqui é uma conceituação rasteira e rápida. Porque Neilton e quem estuda aqui sabe que existem compêndios e compêndios e compêndios. Nesse congresso, Thaís, por incrível que pareça, sabe qual tem sido o grande debate na academia hoje? É exatamente definir que danada é religião. Parece tão simples. Não mais. Não é uma coisa religar o homem a Deus. Tá, esse é o conceito basicão. Mas por trás disso, Sandra, tem tantos desdobramentos que hoje quem estuda profundamente, Carlinhos, a questão da religião sabe que não é mais tão simples. Religião é isso. Religião é algo complexo. Mas vamos ficar com o simples. Religião é religar o homem a Deus. Então tudo que pode religar o homem a Deus, a gente estaria trazendo para o aspecto religioso. Tá bom. Então religião é religar o homem a Deus. E Desmond Tutu diz que a religião pode ser usada de duas formas. Quais são as duas formas que Desmond Tutu diz que a religião pode ser usada? Para matar ou para alimentar, não é isso? Ele diz, pode ser uma faca, veja, é a mesma faca, que mata ou que alimenta. E o que é que tem a ver a frase de Desmond Tutu com esse texto que a gente já está estudando na escola bíblica? É porque nesse texto, eu percebi, e aí eu quero a sua ajuda, 4 formas de lidar com a religião. 4 formas de lidar com a religião. 4 formas, Andrezinho, da gente se relacionar com o espectro religioso. 4 formas. Nós já lemos o texto, do 1 ao 18. As 2 formas que Desmond Tutu fala são mais fáceis de verificar. Porque ele diz que a religião é como uma faca. Pode ser usada para matar e pode ser usada para partir o pão e alimentar. Então, se eu perguntasse para você, a partir de João capítulo 5, aonde que a religião, ora, nesse texto está matando e ora nesse texto está alimentando, você me apontaria o quê? Me ajuda aí, está na sua Bíblia, nós acabamos de ler. Essas 2 perguntas está fácil, porque está muito forte no texto. Onde que nesse texto a religião aparece como faca que mata e ora aparece como faca que parte pão e alimenta? Quando os judeus perseguem Jesus. Pega aí o capítulo 5, verso 16, por favor. Todo mundo encontrou? João 5,16 diz assim: então os judeus passaram a... Quem tem outra palavra aí, outra tradução para perseguir? Todo mundo tem a mesma tradução. Os judeus passaram a fazer o quê? Perseguir. Gente, eles estão usando o que para perseguir Jesus? A religião. Então religião, Marta, pode ser usada para perseguir. Mas o pior, veja o 18. Quando a religião só persegue, Wellington, é ótimo. Porque perseguir é aquela história, você persegue, mas, sabe, Juninho, tudo bem, me persiga, desde que você não me mate. O problema é que o verso 18 diz o quê? Que os judeus agora queriam matar. Então olha aqui para mim, gente, olha, é triste, mas se a gente não tiver cuidado, nós vamos usar a religião para perseguir e para matar, que não tem novidade nenhuma. Eu gosto muito de história, eu sempre faço questão de dizer, o especialista em história aqui é o nosso irmão Ascânio, mas Franciline também é formada em história. Quem é que gosta de história?
Pronto, quem gosta de história e leu história sabe que na história da humanidade a religião está sempre ligada, lamentavelmente, a quê? Perseguição e guerra e morte. Sempre, 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 sempre. Por exemplo, quem foi que deu fundamento para a escravidão dos negros, por exemplo? A religião. Quem foi que disse que mulher não tinha alma? A religião. Quem foi que transformou as mulheres da Idade Média em bruxas e mandou queimá-las vivas? A religião. Quem foi que acusou os cientistas de serem ateus e bruxos? Lembram aí do nome dele, que perguntaram: a Terra é redonda ou quadrada? E ele disse: a Terra é redonda. E aí disse: então você vai morrer. Ele disse: não, porque eu não disse isso. A Terra é quadrada. Ainda olhou para o bispo e disse assim: seu bispo, quer que eu diga que a Terra é um triângulo? É. Seu bispo, quer que eu diga que é um octógono de MMA? Eu digo. Você lembra o nome dele? Como é o nome dele? Que disse que a Terra era redonda e foi ameaçado de morte? Galileu Galilei. E quem foi que fez isso? A religião. Então a religião pode ser usada, Deia, para matar. Eu atendi uma moça essa semana aqui, que veja que coisa esquisita. Ela frequenta a igreja do Pinheiro. É por isso que eu quero dizer para você, amigo, que frequenta, que não adianta só frequentar. Você precisa descer aos porões, vir para a escola bíblica, começar a se aprofundar mais. Porque o drama dessa moça é: pastor, eu não posso ser crente, porque eu sou uma pecadora terrível. Eu já fiquei me preparando, porque numa igreja dessa dizer que é uma pecadora terrível, eu disse: misericórdia. Essa moça deve chupar o sangue da mãe, deve ser coleguinha de Calígula. Quem lembra de Calígula, imperador romano, que diz que ele abriu a barriga da mãe para ver de onde saiu? Era pouco doido o rapaz. Mas sabe qual é o pecado dela? Que ela vive o drama. É que ela diz: eu adoro dançar. Aí eu disse para ela: pronto, minha irmã, metade da igreja do Pedro está no inferno. Depois ela disse assim: mas eu não gosto só de dançar não. É que eu também gosto lá para as tantas de tomar uma água com gás. E eu disse: não, aí realmente é demais. Sim, o que é que você faz mais? Eu já estava assim, né? O que é que você faz mais? Eu disse: não, só isso mesmo. Aí eu disse: tá. E eu disse: meu amor, quem foi que enfiou isso na sua cabeça? Todos os pastores, todas as igrejas que eu vou. Esse é o seu problema. Você vai à igreja demais, você ouve pastor demais. Está na hora de você amarrar o seu jumentinho num canto e conhecer com profundidade aquele lugar. Depois que você descobrir que aquele lugar não serve para você, aí você vai para outro. Mas esse é o problema de quem? De manhã está aqui, à tarde está ali, à noite está acolá, depois está lá. Porque fica ouvindo um monte de ideia e não consegue ter paz no coração. Então a religião, irmãos, pode ser usada para matar. E não tem nada de novo debaixo do céu. Está aqui, os caras em nome da religião querendo matar Jesus. Mas a religião pode ser usada como faca que parte o pão e alimenta. Onde é que está aí no texto? Quando Jesus chega para o cidadão e diz o que para ele? Pegue a sua maca e ande. Mas eu queria chamar a atenção do detalhe para os irmãos. Religião que alimenta, desculpa eu usar esse termo, não estupra. Religião que alimenta não derruba a porta, bem, porque é o melhor para você. Presta atenção num detalhe. Alguém vá no capítulo 5 e leia para mim o versículo 6, por favor. O 5, 6. Alguém leia bem forte, por favor. Religião que alimenta e emancipa, não estupra nem mete o pé na porta, porque é bom para você. Jesus, mesmo vendo a situação do homem, antes de curar o homem, ele faz o quê? Pergunta. O que parece óbvio, Azarro, não é óbvio. Ele está dando a chance para que o homem reflita. Você quer? Irmãos,
Eu amo Jesus. Se eu fosse contar tudo que Deus fez na minha vida, dos 15 anos até hoje, a gente teria que passar alguns dias aqui. O pouco que eu tenho, o que eu me transformei, o pequeno nome que eu construí, tudo isso eu devo a Jesus de Nazaré. Olha, a coisa é tão séria que eu me lembro de uma cançãozinha antiga, eu acho que pouca gente aqui vai lembrar. Das tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me convalescendo, tomei a decisão que me salvou. Se você sabe, cante comigo. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Amém? Mas em nome disso, eu não posso ir arrebentando a porta da casa de ninguém, porque andar com Jesus é o melhor. Eu não posso, Vanina, obrigar ninguém, quer seja por constituição, quer seja pela força, a crer no que eu creio. Por isso que eu acho fantástico, Jesus se aproxima, família, de um cara que está deitado moribundo, e em vez dele já ir dizendo, levante-se daí, porque eu sou Deus, ele se aproxima e diz o quê? Você quer? Porque as pessoas têm que ser dadas a chance de responderem o quê? Eu quero ou eu não? Lamentavelmente, se você é uma dessas pessoas, me perdoe, mas tem gente que não quer ser curado, tem gente que não quer vencer, tem gente que não quer ultrapassar aquela fase difícil da história da vida, tem gente que quer ficar como coitado a vida inteira, tem gente que quer ficar usando o passado para que as pessoas tenham pena, tem gente que não quer crescer enquanto homem, enquanto mulher, enquanto cidadão, tem gente que quer viver apegado, porque eu não tive pai, porque a vida foi dura comigo, porque eu sou negro, porque eu sou gay, porque isso, porque aquilo. Tem gente que quer ficar nesse lugar, porque ficar nesse lugar traz sofrimento, mas também é confortável. Por isso que Jesus se aproxima e diz, você quer? Porque se você não quiser, vamos ser sinceros, você acha que se Jesus ouvisse da boca daquele cara assim, eu não quero, ele ia dizer, como é que pode? Levante-se e ande. De forma nenhuma. Então, duas formas de lidar com a religião estão fáceis aí. Uma é a forma que fere e mata. A outra é a que parte o pão e alimenta. Mas existem duas formas que estão aí nesse texto, escondidas. Você de repente conseguiria enxergá-las, porque esse é um problema. Às vezes o pregador, na sua viagem,
enxerga até o que não tem. Mas de repente você enxerga comigo. Eu enxerguei mais duas formas de lidar com a religião que estão muito presentes na sociedade atual, a partir desse texto. Você poderia me mostrar? Você também enxergou? Alguém enxergou? Você enxergou, Martinha? Que legal. O que foi que você enxergou? Me diga aí, de repente. Deixa eu ver. O versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, está vendo? Agora vamos ver se você viu o que eu vi. Sabe o que foi que eu vi nesse versículo 7? Uma forma de lidar com a religião, que é a famosa indiferença. Indiferença. Quem aqui já foi a um culto de formatura na catedral tal, ou na igreja protestante tal, e quando chegou lá, tinha aquele público que não foi convidado na porta, mal vestido, fedido, jogado nas escadarias? Você já viu essa cena? Alguém já assistiu Deus é Brasileiro? E no filme Deus é Brasileiro, Deus vai a uma igreja para tentar dormir na calçada. E quando ele chega lá, com o Taoca, só quero chamar ele de Taoca, que era o nome do personagem, quem é que está na porta da catedral lá em Piaçabuçu? Vocês lembram do filme? Um monte de pobres moribundos. Por que os pobres e moribundos estão ali? Porque existem pessoas que se relacionam com a religião de forma indiferente. Ou melhor, eu não estou nem aí para o que está acontecendo à minha volta. Eu vim aqui pegar a minha bênção, ou eu vim aqui alimentar o meu patuá. Porque vamos ser sinceros, qual é a diferença de um bandista que mata uma galinha e bota na encruzilhada para agradecer a sua fé, e um crente que vem todo domingo na igreja, entrega o seu diziminho e some e só volta na outra semana? Qual é a diferença? E não está nem aí para o resto da vida, e não está nem aí para o resto do mundo, não está nem aí. Gente, esse homem está nessa porta há quanto tempo? O texto diz que ele está há quanto tempo? E ele diz a Jesus: eu não tenho o quê? Ninguém que, vendo a minha situação, se sensibilize comigo. E eu fiquei pensando, André, será que naqueles 38 anos ninguém passou ali? Passou um monte de gente, mas um monte de gente preocupado com o seu umbigo, um monte de gente que disse assim: eu vou me sujar. Um monte de gente que foi para o culto, foi para a missa, foi para a sessão espírita, foi para a roda de candomblé, e não poderia perder tempo, porque o seu Exu, o seu Deus, a sua fé estava esperando um culto bonito. É uma forma de se relacionar com a religião, indiferente. Pego o que serve para mim, e o que não serve para mim, não estou nem aí. Vou-me embora. O que eu concordei na mensagem fica, o que eu não concordei eu deixo para lá. Não vou mudar de igreja, porque eu já aprendi que toda igreja é formada de quê? De gente, onde tem gente tem o quê? Problema. Então eu vou ficando por ali, desde que eu não seja forçado a sair do meu lugar, não vou sair do meu lugar. Mas, ô Marta, foi isso que você viu, ou você viu alguma coisa mais do que eu? Me ajude. Viu algo mais? O que foi que você viu? Fique de pé e diga aí. Pode falar, mulher. Como é que você daria um nome a isso? Porque eu estou perguntando, é uma forma de se relacionar com a religião. Como que então você enquadraria nisso que você está tentando descrever? E tá danado. Se religião é me religar com Deus, que religião é essa que cega os meus olhos para o problema do outro? Ui! Eu vou lhe responder que religião é essa. A religião que está lotando os santuários das igrejas pentecostais e neopentecostais e conservadoras desse Brasil. Por que a igreja do Pinheiro ultimamente não anda lotada de gente? Já esteve. E por que não anda? Porque tem sido provocada a sair do mesmismo, tem sido provocada a sair do seu conforto de classe média,
Então vamos procurar igrejas e religiões onde os temas sejam sempre aqueles mesmos temas, redondinhos, bonitinhos, espirituais, que na verdade não tem nada de redondo nem de espiritual, são temas acomodados. Por que as igrejas de caráter mais pentecostal e neo estão lotadas? Porque as pessoas estão indo lá em busca de quê? De resolver o problema do irmão? Não, de resolver o seu problema. Eu vou lhe ser muito sincero. De vez em quando no Brasil, ciência da justiça e outros aqui sabem, sai uma causa assim: justiça dá ganho de causa fulano que botou a igreja, processou a igreja porque o pastor pegou a casa dele. Ele não tem esse negócio. Se eu fosse juiz, eu não daria uma causa ganha nessa. Sabe por quê? Porque ninguém entrega seu carro, sua casa, o dinheiro da poupança todinho com arma na cabeça. No máximo, as pessoas entregam numa barganha. Eu vou dar meu carro porque acredito que vou ter 2. Eu vou dar minha casa porque acredito que vou ter 2. É na verdade um jogo. Seria o mesmo que a gente processar a caixa lotérica, porque o povo brasileiro joga todo final de semana, um ganha e uma pancada de gente não ganha. E essa pancada de gente paga o prêmio dele e ainda alimenta o jogo para o governo federal. Uma forma de lidar com a religião é essa, que é a indiferença, mas tem uma outra última para fechar, aí na minha visão. Agora eu vou criticar o doente, ó. Como é que a gente vai criticar o lascado, né? Não pode criticar o doente, mas eu vou criticar o doente. Sabe qual foi a forma que eu vi aqui, Fernando, de lidar com a religião? Que é outra forma muito comum atualmente, eu acabei de tocar nela, que é lidar com a religião de forma consumista. Porque alguém pode dizer assim, Galvão, 38 anos, gente, francamente, você vai lá, passou um mês, passou um ano, passou 2 e nada, o que é que você vai dizer? Ora, se você chegou ali, chegou porque alguém lhe levou. Eu, no caso dele, diria, sabe o quê? Meu filho, me leve para casa. Eu quero morrer em casa. Eu não quero ficar nessa humilhação. Então o que foi que eu vi aqui? Nesse versículo dos 38 anos eu vi uma forma consumista de se lidar com a religião. Porque também nessa hora a gente sempre critica os ricos e a classe média. Mas pobre também lida com religião de forma consumista. O que esse cidadão estava fazendo aí esperando não era outra coisa a não ser resolver o seu problema. Um coitado, sim, mas um coitado que Jesus respeita a consciência dele. Você quer ser curado? Ele diz, quero. Porque eu estou há 38 anos aqui, todo dia passa gente e ninguém me ajuda. Mas não caberia também uma pergunta, por que ele não foi embora? Por que ele não deixou aquela crendice religiosa? Porque aqui tem um lado grave. Observe aí o que está na sua Bíblia, o capítulo 5, o versículo 4. Eu não sei se as Bíblias de vocês têm essa notinha esclarecedora, mas o versículo 4 diz assim: de vez em quando descia um anjo do Senhor, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Nas melhores traduções, há um comentário dessa partícula, que isso daí era um mito, isso era uma crendice, isso não existia, isso era uma história com E, que foi contada, e mesmo assim o povo e esse cidadão estava ali. Uma forma, Davi, de se relacionar com a religião, muito comum nos dias atuais, é o consumo. As pessoas querem consumir roupa. Gente, nós estamos numa época que as pessoas estão consumindo corpo humano. Não gosto da minha orelha, diminui. Meu peito é pequeno, aumenta. Meu peito é grande, diminui. Não gosto da batata da minha perna. Tem um nome diferente para batata. Como é o nome? Batata é coisa de pobre. Panturrilha, batata. Batata. Não gosto de panturrilha. Agora já tem implante de panturrilha. Minha bunda é pequena, bota a bunda. Minha bunda é grande, tira a bunda. Nós estamos consumindo o corpo. Agora a religião é o que mais se consome.
É o que mais se consome. Como você explicar? O cidadão vai para casa de bicicleta ou de ônibus e o pastor tem um avião particular. Ele tomou na força? Não. E por que ele tem um avião e o povo tem bicicleta e ônibus? Porque o povo, consumindo, acredita que um dia também... Lembra daquele hino evangélico? Tem um hino evangélico que diz assim, olha, eu não lembro o número do cantor, mas eu acho que é o 417 da harpa cristã. Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. Quando eu estava na barriga da minha mãezinha, não tem, né? Minha mãe olhou e disse, eu sei que só desse menino chegará. Quando será? Quando será? Vocês lembram disso? Só os crentes. O dia da minha... Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia... Mas quando será? De forma, irmãos, que a religião pode ser usada como faca, que mata, mas que pode partir o pão que alimenta o pobre. Então, a religião tanto pode ser usada para matar, quando pode ser usada para alimentar. Mas a gente também pode usar a religião só para consumir. Pessoas hoje lotam os templos das igrejas evangélicas em busca de Deus, em busca de compromisso com Deus. Vocês acreditam mesmo nisso? Ou em busca meramente de uma palavra mágica, de um segredinho para eu vencer a luta? É tanto que alguns, depois que vencem, somem. E outros, cansados de esperar, somem também. Mas a pior delas, talvez seja, Marta, a indiferença. Eu não tinha percebido o que você percebeu. Que religião é essa que cega os meus olhos para a necessidade do outro que está do meu lado? De que forma você usa a religião? Porque falar dos outros é fácil? Agora eu queria que você pensasse. Você tem usado a religião só como um consumista? Você tem usado a religião de forma indiferente? Não estou nem aí para os dramas alheios? Você tem usado a religião para matar? Que essa também é terrível. Para perseguir. A religião já foi usada, Alex, para perseguir os negros, para matar negros. Salvador. Não vamos para Salvador não. Vamos para Penedo. Não, Penedo é muito longe. Vamos para o Pilar. Para o Pilar. Alguém aqui já visitou as senzalas do Pilar? Você sabia que tem senzalas intactas no Pilar? Onde negros eram acorrentados do pelourinho. Pelourinho você sabe o que é, né? O tronco. E o negro era acorrentado. E aí o Senhor dizia, abre os dentes. Olha, tá vendo como os dentes dele é bom? Aí baixava a roupa. Virava os negros de costas para abrir as nádegas, para dizer, tá vendo que esse bicho é bom, não tem ferida? E no domingo esse branco estava na missa. E o padre e o pastor, porque na Inglaterra, a igreja batista, a igreja protestante, anglicana e etc., fundamentou isso. A religião já foi usada para perseguir, para matar outros grupos. E eu digo com tristeza, agora são os gays, mas não serão os últimos. Porque um dos medos que eu tenho é daqui a pouco os gays religiosos estarem usando, depois de conquistar direitos, a mesma chibata que foi usada para lhe machucar, para machucar outros, porque essa história meio que se repete. Quando é minoria, que é liberdade. Quando alcança a maioria, liberdade, usa do mesmo pisar pesado. Ou essa história vocês nunca viram? De que forma você quer usar a religião na sua vida? Indiferente? Consumista? Matando em nome de Deus? Ou repartindo pão? Olha, Karina, tem uma triste notícia para você. Era para eu terminar essa mensagem de forma altiva, mas eu não tenho como negar o que eu creio.
Quando Jesus usa a religião para repartir o pão, ele é aplaudido, não é isso? Não. Se Jesus passasse por ali, visse aquele homem lá e deixasse aquele homem lá, ele não seria ameaçado de morte. Mas todas as vezes que a gente usa a religião, Carlos, para repartir o pão, para repartir a bênção, para se sujar com um qualquer que nem a sociedade valoriza, nem os religiosos valorizam, a gente recebe o que? Aplauso depois? Quem foi que lhe curou, rapaz? Para onde você vai com essa maca? Hoje é sábado. E o rapaz para e diz assim: um homem passou aqui e disse: pegue a sua maca e ande. Quem era? Não sei. Depois ele encontra com esse homem no templo. Está aí na sua Bíblia? E esse homem é Jesus. E ele diz: vai, não peques mais. Engraçado, não peques mais. Então ele estava naquela situação porque pecou. Que pecado tão grave foi esse que ele cometeu para estar tanto tempo naquela situação? Aí o homem procura as autoridades: agora eu já sei quem foi que me curou. Quem foi que me curou? Jesus. E aí o versículo 16 diz: então os judeus passaram a persegui-lo. Se você, Rose, usar a religião para matar, eu tenho uma boa notícia para você. Você vai ser aplaudida, sua família vai ser aplaudida, você vai ser elogiada, você vai ser chamada de mulher de Deus, de mulher que ora. Mas se você usar, Marta, a religião para repartir o pão que alimenta, aqui eu termino com Dom Helder Câmara. Se eu dou comida aos pobres, dou roupa, eles me chamam de santo. Quando eu pergunto a causa da fome, eles dizem que eu sou ateu e comunista. E ateu e comunista naquela época merecia o quê? A morte. Talvez por isso, Marta, que muitos que frequentam a religião querem apenas consumir religião, mas não querem repartir o pão que alimenta. Porque isso vai implicar em comprometer-se com a vida. E se comprometer com a vida é se sujar. Como você tem usado a religião? De que forma? Só pensando em você? Um bom culto? Quer uma boa mensagem? De vez em quando, nós que somos pregadores, a gente conversa assim. Porque você que prega de vez em quando é uma coisa, a gente prega todo domingo. Às vezes a gente conversa assim: eu, Paulo e Ódia. A sensação que dá é que a gente está pregando ao vento. A sensação que dá é que essa pregação da gente as pessoas querem uma pregação que alimente suas fantasias, que alimente os seus sonhos, mas não são sonhos coletivos, os seus sonhos privados. Abençoe a minha casa, os meus amigos, a minha família. Por exemplo, eu não sou surdo, então eu não tenho nada a ver com lutas pelas conquistas de surdos. E o surdo diz: eu não sou ouvinte, então não tenho nada a ver com os dramas dos ouvintes. Como você lida com a religião? Eu quero convidar você para a gente orar. Você teria coragem de admitir nessa noite que você é um consumista de religião? Um consumista de culto? Um consumista de igreja? Você teria coragem de admitir que você tem consumido a religião de forma indiferente? Eu quero resolver o meu problema. Eu não estou vindo para a igreja do Pinheiro para me envolver com as lutas dessa igreja. Eu não quero saber se a casa de Jacaré dos Homens vai ser alugada. Gente, uma notícia: a casa que Ezaquiel mora vai ser vendida. Não é alugada não, vendida. E eles vão ter que sair daquela casa. Sabe qual é o problema? A última vez foi uma luta, porque é uma cidade pequenininha, onde ninguém aluga a casa, porque não tem déficit. E nós estamos desde o início do ano para começar a construção,
e não começamos? Eu não estou vindo para a igreja do Pinheiro para estar preocupado com a mãe da missionária que tem câncer, esquizofrenia e agora está com trombose. Não tem nada a ver com isso. Eu não estou vindo para a igreja do Pinheiro porque eu quero me envolver com as agendas dessa igreja em torno do diálogo interreligioso, da homoafetividade. Eu nem de gay gosto. Eu quero vir num culto e ir embora. E só não procuro outra igreja porque eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de ir para o samba, eu gosto de curtir a noite. E se eu for para outra igreja, vão dizer que eu sou do demônio. Então eu prefiro ficar por lá mesmo, porque lá tem uns demônios a mais e uns demônios a menos. E onde tem muito demônio, os demônios se suportam. Isso é uma forma consumista e indiferente de lidar com a religião. Eu não quero lidar com religião assim. Wilson, quando eu ouvi a frase, a primeira coisa que eu fiz num congresso acadêmico foi baixar a cabeça, John, e dizer: perdão, Senhor, todas as vezes que eu usei a religião para machucar. Que a minha vida, no uso da religião, que eu não vou aqui ser hipócrita, eu sou um profissional da religião. Sou ou não sou? Eu ganho meu sustento como? Com o objeto religioso. Então eu sou um profissional da religião. Você entende, pequenininha? Eu vivo da religião. Quem paga o meu salário é a igreja. O carro que eu dirijo, a roupa que eu visto, a comida que eu como, é a religião que me dá. Mas você concorda, amor e Ruth e César, que eu posso usar esse ganho e essa religião para ferir? Ou eu posso usar essa religião para repartir pão? Aplausos. Deixa para depois. Vamos orar? Eu queria fazer um apelo, mas como é que se faz um apelo numa mensagem dessa? Já percebi, peguei o viés. Alguém que tem frequentado essa igreja gostaria de se comprometer com essa agenda de Jesus de Nazaré? Uma agenda que não é de consumista, ou de frequentadores indiferentes, ou de religiosos odiosos que se incomodam com a casa alheia, mas é de pessoas que estão procurando a religião para melhorar enquanto pessoas, para serem servos da sociedade, e não juízes, e não algozes. Mas você quer ver? Alguém gostaria de se comprometer com essa agenda? Com essa proposta de evangelho que reparte o pão para alimentar o pobre? Se tiver, vem aqui para a gente orar juntos, em nome de Jesus. Se você entendeu a mensagem, haveria alguém que gostaria de sair do seu lugar e vir até aqui? Aceitar Jesus para isso. Não é aceitar Jesus para você sair daqui, ufa, já posso morrer. Se eu morrer hoje, minha alma está no céu. Isso é muito pouco. Enquanto você não morre, vai ficar ruim. Se você morresse logo era melhor, que estava salvo. O problema é até você morrer. Alguém que gostaria de vir aqui dizer: estamos juntos, pastor, nessa agenda. É esse evangelho que eu quero, o evangelho do Nazareno. Graças a Deus. Graças a Deus. O evangelho que usa a religião. Sim, somos religiosos. Por que negar isso? Nós somos igreja. Nós não somos um partido político. A forma que a gente luta é diferente, Berê. A gente é crente. Mas a religião não pode ser uma faca que maltrata, que sangra as pessoas. Há mais alguém? Queria que a gente se ajoelhasse aqui. Aqui. Um medo que eu tenho. Deixa eu partilhar isso com vocês. Eu e Ódia temos muito medo disso. Família, eu e Ódia vivemos só dessa igreja. Muitas vezes, John Bia,
A conversa lá em casa é assim: olha, já que você aqui estuda, faça um concurso para você ganhar dinheiro, para a gente poder deixar esse negócio. Porque nós nem queremos ganhar dinheiro e ficar calado, mas não queremos também fazer ninguém sofrer pagando a gente. Porque às vezes a sensação que a gente tem é: eu pago a eles dois, e eles, em vez de nos alimentar a paz, só provoca desconforto na gente. Mas como negar isso? Se a faca na minha mão ou serve para partir o pão, ou eu não quero usá-la. Não quero. Não quero. Como não ser refém do crescimento de igreja, do ministério de sucesso, igrejas lotadas, que as pessoas tanto buscam? Não sei. Vocês podem cantar, Davi e André? Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Senhor Jesus, obrigado porque você deixou a tua glória. Tu que és santo, 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 deixou o conforto dos céus, como diz o hino cristológico de Filipenses. Tornou-se homem, mas poderia passar nessa terra como um deusinho, destruir impérios, construir um megatrono, acabar com todas as desigualdades, implementar o teu reino, fulminar aqueles que não concordavam, e estaria tudo resolvido. Mas o que o hino cristológico diz é que o Senhor resolveu entender nosso drama humano, tornou-se homem, depois tornou-se servo, depois desceu um pouco mais, tornou-se escória, e foi humilhado na cruz. Aquela coroa humilhante, as bufetadas, o cuspe, o chicote nas costas, os pregos nas mãos, os xingamentos, as zombarias. E o que você disse foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Que essa seja a nossa opção, te seguir radicalmente, amar incondicionalmente, não conseguir passar indiferente por nenhum tipo de sofrimento, quer seja o sofrimento da fome, da falta de um teto, da falta de abrigo, de roupa, mas também tem sofrimentos que é a falta da aceitação, a falta de um abraço. Tem sofrimentos causados pela forma da pessoa ser e não ser compreendida. Que nossas agendas possam ser a tua agenda. Que a religião em nossa mão não seja uma faca que mata, que fere, que sangra. Que a religião em nossa mão, como disse Desmond Tutu, seja para partir o pão,
partir o bolo, seja para repartir, para alimentar. Ainda que isso nos leve a sermos perseguidos ou mortos, porque existem várias formas de se matar uma pessoa. Você pode matar fisicamente, ou como a religião oficial faz, os centros da denominação, das denominações, que é invisibilizar, tornar aquela pessoa uma piada, ou aquela igreja. Que nós sejamos um reduto de resistência, e que as pessoas que estão aqui à frente se multipliquem, para que possamos alcançar outros e outras, que estão cansados de religião, não pela religião em si, mas estão cansados da religião hipócrita, que fere, que machuca, que sangra, que julga, que condena. Mas há muita gente procurando religião para poder ser um ser humano melhor, para poder aprender a ser gente, para poder aprender a repartir, para poder abrir os olhos, como Marta disse, não ficar indiferente ao sofrimento que está do lado. Tem muita gente procurando igreja, porque não acredita que é possível viver nesse mundo sem alimentar o místico, o divino, o transcendente, o espiritual. Que esse lugar aqui seja um lugar onde as pessoas possam vir com as suas fomes diversas, mas que ao terem suas fomes saciadas, não fiquem se mesmadas e simplesmente ou cruza os braços ou vai embora, mas que a gente ajude a matar outras fomes e outras fomes, até que a fome não exista mais. Fortalece a nossa fé. Tem misericórdia das vezes que nós usamos a religião para perseguir ou para matar alguém, ou pertinho da gente ou longe. Que o Senhor purifique nossas mãos e que o Senhor nos ajude, como você, Jesus, a ter um coração cheio de compaixão, que é o que a gente mais lê nos evangelhos, enchendo-se de compaixão e tendo compaixão. Oh, aleluia! Enche o nosso coração de compaixão. Que saiamos hoje por essas portas, prontos a repartir o pão da vida, o pão da justiça, o pão da dignidade, que é Jesus de Nazaré. Salvador, Senhor e amigo de todos e de todas. Que a tua graça seja derramada sobre nós, que a tua paz nos acompanhe, que o amor de Deus seja o nosso guia e que a graça do Espírito esteja em nossa boca a cada minuto, em nome de Jesus. Amém e amém. Canta, Davi, canta, André, em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão. Sejas meu universo, não quero dar-te só um palco do meu tempo. Que Deus abençoe sua vida. Não quero dar-te um dia. Precisamos de voluntários para sexta-feira ajudar a montar a festa. Que sejas meu universo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. As palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Quero dar-te só um pouco dos meus amores. Quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo.